Boa noite a todos. Nós observamos, diante de toda a nossa dificuldade que nós temos no nosso mundo, por um mundo de prova e expiação, nós sabemos que aqui existem espíritos de todas as ordens encarnados, desde a ordem dos espíritos imperfeitos, os espíritos impuros, aqueles espíritos que ainda a predominância do mal, do orgulho exacerbado demais, da vaidade, da luxúria, do egoísmo, aquele que ainda quer se sobressair e subjugar o seu próximo. Nós aqui estamos nesse mundo assolado desses espíritos encarnados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, proporciona a esses espíritos que venham para ressarcir as suas faltas, ressarcir os seus erros, corrigi-lo e também aprender. Nessa grande escola que se chama planeta Terra. Como dizem os espíritos, não é só uma escola, mas é um grande hospital. Hospital onde se encontra seres de todas as qualidades, com todas as doenças morais e espirituais. Doenças essas que podem ser resolvidas pelo simples prazer ou a vontade de se melhorar, de crescer, de sair da lama, dessa lama que é o orgulho, que é a vaidade, essa lama que nós mesmos nos envolvemos durante muitas e muitas reencarnações. E o homem, por sua vez, ele às vezes fica ainda feliz por estar com essa lama, com essa grosseira, com essa sujeira. Ele não tem a consciência de que isto ele pode dissolver, que essa imperfeição que ele traz dentro dele, ele pode retirar. Tudo depende da vontade, tudo depende da coragem, da reforma moral. E às vezes nós observamos, muitas vezes as pessoas questionarem por que Deus não resolve tudo isso? Por que os espíritos não solucionam todos os problemas? O problema da fome, o problema da guerra, o problema das corrupções, o problema das maldades. Porque os espíritos bondosos, os espíritos sábios, superiores, os espíritos prudentes, aqueles que já se despojaram de todos os seus vícios, que têm consciência de que podem e que devem sair dessa situação e estender as mãos a todos nós que aqui estamos. Mas nós temos que colocar a mão na nossa consciência e pensarmos: quem fez? Quem errou? Quem fez as guerras? Quem fez a maldade? Quem matou? Quem feriu? Quem colocou as pedras nos meios dos caminhos? Quem explodiu as pontes do amor, do perdão? Quem se deixou envolver pela vaidade, pelo egoísmo, pela maldade? Foram eles? São eles que têm que resolver os nossos problemas? Não, não foram eles. Aquilo que eles fizeram, eles solucionaram os problemas, eles modificaram, eles cresceram, eles evoluíram. Porque todos os espíritos, mesmo os anjos, os arcanjos, aqueles que estão dentro de uma escala de evolução da primeira ordem,
eles passaram por todas as provas necessárias. Eles se despiram de todos os seus erros, de todos os seus vícios. Eles corrigiram, eles evoluíram. E nós também vamos chegar até eles. Mas a necessidade de nós nos conscientizarmos de que o problema para resolver as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas provas, estão nas nossas mãos, na nossa vontade, no nosso querer mudar, querer crescer, querer evoluir. E quando a gente fala de consciência, e nós estudamos no Livro dos Espíritos, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, no capítulo 1, A Lei Divina, o Natural, nós vamos encontrar, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, é uma coisa assim que a gente para e começa a pensar. Aonde Deus escreveu essa lei divina? Ele escreveu na nossa consciência. Então, ela está gravada aqui. Ele deixou escrito para que o homem tivesse esse conhecimento de mudar, de saber reconhecer entre o bem e o mal. Mas quando nós aqui chegamos, quando nós aqui reencarnamos, nós esquecemos. Esquecemos, não se sabe se é providencial ou pela nossa própria imperfeição. Mas a necessidade nossa de sabermos que essa lei divina, a lei de Deus, está escrita na nossa consciência, é uma coisa que nós temos que parar e pensar. Por que Deus escreveu na mente de todos os seus filhos? Para que nós não esquecêssemos que tudo tem um resultado. Toda essa lei, nós temos que cumpri-la. Porque se não cumprirmos, nós vamos sofrer a lei de causa e efeito. Por isso que nós sofremos. Nós sofremos pelos nossos próprios atos. Nós sofremos porque desprezamos as leis divinas. Muitos aqui tiveram e deixaram a mensagem, o Cristo, Moisés e tantos outros profetas. Deixaram para que nós tomássemos consciência de reconhecer o bem e o mal. E nós temos isso, porque às vezes nós nos fazemos de ignorantes, mas quando erramos, nós sabemos que estamos errando. Isso a gente pode avaliar quando nós éramos crianças, pequenos ainda, e fazíamos artes, que nós queríamos esconder da nossa mãe ou do nosso pai. Se a gente voltar na nossa infância, que a gente pegava aquele pedaço de bolo, ou pegava aquela lata de leite condensado, e escondíamos. Por que escondíamos? Porque nós sabíamos que estávamos fazendo coisas erradas. Nós sabíamos que íamos sofrer consequências dos nossos erros. E ninguém dizia para nós, a gente pegava escondido e depois tinha que enfrentar a mãe e o pai. Então, desde pequeno, desde o nosso nascimento, desde que nós fomos criados por essa inteligência suprema, ele já deu essa condição a todos os seus filhos de saber do bem e do mal, do certo e do errado. E também, para que nós tivéssemos certeza de tudo isso, ele nos mandou os seus benfeitores, os seus anjos, os arcanjos, os profetas, o grande mestre Jesus, que aqui deixou
a sua mensagem, que deixou e resumiu os 10 mandamentos que ele deu a Moisés, resumiu em 2, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer ao próximo aquilo que você quer que faça para você. Então, nós, às vezes, desperdiçamos o tempo, desperdiçamos a oportunidade e deixamos nos envolver pela nossa ganância. Erramos. E sabemos que o nosso planeta, ele aqui, através dos homens que aqui estão, vai passar pelo mundo de regeneração. Mas para passar, para mudar do mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, muitas coisas ainda acontecerão. Tudo passará por uma grande peneira. É como se nós vivêssemos nesse mundo de provas e expiações como um grande pântano. Um pântano lodoso, aonde ali existem flores, lírios, mas também existem sanguessugas, existem cobras, sapos, largatos, mas também existem insetos, como a borboleta, que traz a beleza, traz, às vezes, flores que trazem o seu perfume, o seu odor gostoso, e outras que trazem o seu perfume bem desagradável. Seres que, às vezes, impugnam o ser humano. O nosso planeta está nessa condição. Bons e maus. E todos passarão por essa drenagem. Essa drenagem será efetuada. Esse pântano lodoso, esse pântano mal cheiroso, essas coisas ruins que aqui existem, elas serão retiradas. Passará por essa drenagem e só ficará as coisas boas que podem se melhorar. Porque aquilo que não pode, aquilo que não vai se adaptar a um lago ainda cheio de paz, um lago cheio de flores, de muito amor, todos serão retirados. E serão não expulsos, mas renascerão em mundos primitivos ou até em mundos ainda de provas e expiações, para aprender, para sofrer a lei de causa e efeito. Então, todos nós passaremos por esse processo. Por isso, nós temos que aprender a se modificar, a se reformar moralmente e espiritualmente. O livro dos Espíritos, quando ele coloca as leis morais, as 10 leis, se nós observarmos, elas falam para cada um de nós. Não existe aquele que pode dizer, isso não me pertence. Essa orientação não condiz com a minha vida. Quando ele fala da lei natural, da lei divina e natural, a primeira lei, quando ele fala da lei de reprodução, da lei do trabalho, da lei de destruição, quando ele fala de outras leis, nós, às vezes, achamos que isso é para o reino mineral, é para o reino vegetal, é para o reino animal, mas não para o reino humano. Mas o homem, ele tem que parar e começar a olhar se aqui ele está vivendo nesse contexto de mineral, vegetal,
animal, no reino humano, ele é responsável. Se nós temos uma inteligência aprimorada, devemos utilizar essa inteligência não para o mal, e sim para o bem. Porque se utilizarmos para o mal, nós vamos sofrer consequências. Se não for nesta encarnação, sofreremos em outras encarnações. Não é para amedrontar, é para ter consciência de que a lei é para todos. Para todos. Do pobre ao rico. Daquele que tem uma inteligência aprimorada e que hoje a utiliza para denegrir, para usurpar, para corromper, para matar, para ferir, como para aquele que ainda está nos seus primeiros momentos de conhecimento. A lei é para todos. Não adianta nós escondermos a nossa cabeça, como faz o avestruz. Não adianta nós nos escondermos dentro das nossas casas, dos nossos lares. Nós vamos ter que colocar a cabeça para fora. Nós vamos ter que nos alimentarmos, vivermos. Nós vivemos em sociedade. E essa sociedade, ela vem nos mostrar a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelos filhos, pela família que constituímos. Somos responsáveis pela educação, por aquilo que passamos a outros seres. Somos responsáveis pelos atos que cometemos a outros quando nós somos patrões ou somos empregados. Em todos os lugares, em todos os momentos, a responsabilidade é nossa. É nossa. Por pequena que seja a sua atuação dentro de uma sociedade familiar, dentro de uma instituição espírita, dentro de um núcleo familiar espírita, nós, como somos conscientes das nossas atitudes, nós temos que melhorar. E a doutrina espírita vem tirar esse véu da ignorância, vem tirar esse véu de eu não sabia. Ah, eu tenho medo disso ou daquilo. Medo por quê? Por que temer? Temer o quê? Temer aquilo que nós já erramos? Temer aquilo que nós já falimos em vidas passadas? Nós temos que levantar as nossas cabeças, tirar os nossos traumas, esses medos que são, às vezes, injustificados nessa encarnação. Então, temos que trabalhar esse medo. Se é de vidas passadas, vamos buscar a orientação do nosso anjo guardião, dos espíritos protetores da nossa equipe de trabalho. Vamos dissolver essas energias do medo, medo da morte, medo da vida, medo do amanhã. Vamos tirar essas nossas companhias, esses que se aproximam de nós e estimulam os nossos medos, as nossas angústias, as nossas depressões, as nossas dores, as nossas lágrimas. Vamos buscar na misericórdia de Deus, na prece, nessa prece que eleva o ser, que liga-se ao Criador. Então, se nós não nos colocarmos humildes diante desse Pai misericordioso, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de ressarcir, de corrigir débitos passados, de estar nesse grande hospital, nesse grande hospício, nesse grande presídio que se chama Terra.
estarmos nesse grande presídio que às vezes nós achamos que é o nosso corpo físico, mas é através desse corpo físico que nós temos a oportunidade de dar a vida, de mostrar o caminho, de crescer, de evoluir, de parar de sofrer. Porque hoje nós temos a responsabilidade de mudar. O espírita não pode se dizer ignorante diante do mundo, diante da vida, diante das provas. As provas são necessárias, as dores são necessárias. A educação é necessária, a reforma é necessária. Tudo é importante para o nosso crescimento. Ninguém está aqui nesse mundo de provas e expiações, nesta encarnação de passeio. Ninguém aqui está. Ninguém. Todos estamos aqui em provas. Todos estamos aqui em expiação. Todos temos defeitos. Defeitos, às vezes, grandes demais. Outros, pequenos. Mas a oportunidade de Deus é para que nós nos aprimoremos. Primeiro, corrigir os nossos erros, as nossas falhas. Arrancarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o mal que nós trazemos. Arrancarmos as ervas daninhas que trazemos dentro da nossa alma, que fere o nosso perispírito, que fere o nosso dupletere e fere o nosso corpo físico, trazendo as doenças, as infecções, os vírus, as bactérias, os miasmas, as formas deletéricas, pelos nossos próprios pensamentos. Quando nós não nos colocamos diante do Criador e oramos e pedimos para nos dar força, nos dar coragem para sairmos dessa situação e nos deixamos envolver pelo mal, pelos erros, pela maldade, nós sairemos daqui mais infelizes do que se possa imaginar. O espírita, ele fala, mas ele não reforma. Ele fala do evangelho e não sente o evangelho. Ele fala da reforma, mas ele não reforma. Ele não ensina. Ele aponta os defeitos, mas ele não corrige os seus próprios defeitos. Por isso que a espiritualidade coloca, às vezes, que os espíritas dão muito mais trabalho no mundo dos espíritos do que outras seitas religiosas. Ele tem consciência, mas o que adianta ter a consciência e não mudar nada? Nós somos como um grande canteiro, cheio de ervas, de raízes, de flores que às vezes não se adapta àquele local, mas como bom jardineiro que somos, ou que fazemos, às vezes, e não temos o conhecimento de nada, nós deixamos que as ervas daninhas cresçam dentro de nós. Cresçam as raízes, os troncos. Não temos a coragem de arrancá-los. Não temos a força de podá-los. Mas o verdadeiro espírita, ele olha para dentro de si. Ele vê os seus erros e ele arranca. É doloroso? É doloroso. É angustiante? É angustiante. Mas sem essa reforma, sem esse olhar interior, nós não mudaremos o nosso mundo.
nós sairemos daqui para outros mundos, não um mundo regenerador. Demoraremos ainda para chegar no mundo de regeneração, no mundo feliz e no mundo celeste. Temos o conhecimento do mundo espiritual. Sabemos da necessidade do estudo. E o estudo é o que nos liberta. O estudo nos mostra o caminho. E às vezes relegamos o estudo. Relegamos a nossa mediunidade, concedida para que nós pudéssemos, através dessa energia, desse fluido que nós trazemos dentro de nós não fazemos nada. Deus nos dá os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, amigos do passado, inimigos do passado que se tornaram amigos, que vêm nos auxiliar a vencer as etapas que precisamos passar. Mas o que acontece? Nós, às vezes, relegamos, negamos, deixamos para o amanhã. E o amanhã, às vezes, é tarde. E saímos daqui falidos. Então, vamos olhar para dentro de nós. Vamos rogar a Deus que nos dê a força, que nos dê sabedoria, que nos dê coragem, que nos dê a luz para que possamos, juntamente com o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, vencermos, sairmos daqui melhores, conscientes das nossas responsabilidades, conscientes das leis divinas, para que amanhã possamos voltar a reencarnar num novo corpo de carne, num mundo melhor, num mundo de regeneração, num mundo onde nós vamos estarmos em condições melhores, felizes do que aqui estamos nesse planeta Terra. Convido neste momento a todos a orar comigo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, agora e para todo sempre. Vamos aproveitar esse momento. Nós falamos tanto de prece. Vamos respirar. Vamos abrir o nosso coração. Fazer com que essa energia de amor, de gratidão, vá até Deus. Vamos emancipar a nossa alma. Deixar que a nossa alma vá ao universo. Busque o Criador. Busque essa bondade do Pai. E vamos rogar a Ele neste momento que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Que permita que toda essa energia cósmica possa nos envolver, possa nos trazer a lucidez da alma, possa nos trazer a força, a coragem, possa nos trazer a responsabilidade dos nossos deveres junto ao Criador. Pai, aqui estamos nós, unidos em um só pensamento, a vos pedir a vossa bênção. Permita, Senhor, que os espíritos superiores, moradores do sol, derramem essa energia salutar sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os nossos entes queridos, Senhor. Que os espíritos trabalhadores lunares, Senhor,
possam derramar todas essas energias transformadoras a nos envolver, a nos fortalecer. Pai, que esse templo de amor se abra como um grande portal de luz e que possamos irmos até o grande Mestre Jesus. A esse irmão amado, a esse irmão tão querido, rogamos, irmão, a sua bênção. Permita que o seu amor nos envolva, que os espíritos abnegados, trabalhadores da tua seara, possam estar conosco, nos auxiliando na nossa jornada. Rogo neste momento ao Espírito de verdade, que traga os seus ensinamentos, que traga toda a luz divina do Criador, que nos fortaleça, como pedimos aos Espíritos Consoladores, às falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, Erasto, Bernardino, São Tomás de Aquino, São Vicente de Paulo. Pedimos todo o amparo, que nos intua ao bem, que nos ajude nos nossos estudos, para que possamos compreender, para que possamos melhorar. Rogamos a Maria Santíssima, ó Mãe querida, que o seu manto de luz cubra-nos com o seu amor profundo, que essas equipes trabalhadores da tua seara estejam conosco, nos auxiliando. Rogamos aos anjos, aos arcanjos, aos santos e às santas que temos devoção, que estejam conosco, como pedimos a todos os nossos ancestrais. Chamamos, Senhor, todos esses espíritos da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas, que estejam conosco, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos oriente para que possamos sairmos daqui melhores. Como pedimos nesse momento a toda a nossa equipe familiar, que venha nos auxiliar neste momento, como rogamos ao nosso anjo guardião, rogamos a esse espírito amigo, devotado, que está conosco desde antes da nossa encarnação, que nos dê a luz do entendimento, que abra a nossa consciência das nossas responsabilidades. Pedimos nesse momento a toda a nossa equipe de trabalho. Eu evoco neste momento, Senhor, toda a minha equipe de trabalho, todos os meus protetores. Chamo neste momento todos os espíritos de guarda e de retaguarda. Todos. Evoque, médium, neste momento, toda a sua equipe de trabalho. Todos os seus africanos, seus pretos velhos, guerreiros, índios, os caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, toda a sua equipe nordestina, toda a sua equipe asiática, todos que venham todos os seus guardiões neste momento, para te auxiliar, para te libertar. Chame a sua equipe de choque, chame todos os seus militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, as polícias civis especiais, que possam te auxiliar, te amparar, te proteger aonde você estiver, proteger os seus filhos, proteger a todo o seu lar. Chame neste momento a força dos espíritos elementares, de todos os elementares, que trabalham no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, que trabalham com a terra, com a água, com o ar, com o fogo, e que girem em volta de todo o seu lar, para desmaterializar, desintegrar, dissolver todas as formas, pensamentos, deixando todo o seu lar limpo e desimpedido.
Evoque nesse momento as grandes confradarias que você conhece. Evoque a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários. A força, Senhor, dos 700. Chame toda a sua equipe de trabalho e, neste momento, peça permissão para abrirmos esse grande laboratório de socorro, a regeneração, a redenção, a lama astral. Rogamos nesse momento, Senhor, que se abra todo esse grande laboratório. E rogo neste momento, Senhor, a toda a minha equipe de trabalho, como um grande furacão, que vai passando pelo meu lar, Senhor, por mim, pelos meus entes queridos, por toda a minha família, Senhor, neste momento, e vai puxando, Senhor, para dentro dessa lama astral, todos esses espíritos, todas essas obsessões complexas, todos esses males, todos os vícios, todas as drogas, todas as maldades, todas as demandas, desvinculando material, espiritual, profissional, financeiro, tudo que te aflige neste momento, limpando o seu lar, retirando todos esses espíritos que querem te prejudicar, te levar à falência moral, espiritual, profissional e financeira. Liberte-se neste momento. Faça esse grande furacão com a sua equipe. Doe essa energia, peça que seja retirado todos os obsessores, rivais, adversários. Puxe para dentro da redenção. Puxe esses espíritos brincalhões, esses espíritos impuros, pseudo-sábios, esses espíritos viciosos, drogados, esses espíritos que não gostam de estudar, de trabalhar, de crescer, de evoluir, de progredir. Peça neste momento que sejam retirados do seu lado, do lado dos seus filhos, de dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho, aquele que te prejudica como empregado ou como patrão. Peço neste momento, Senhor, que vai limpando, higienizando e que venha o fogo etéreo, vai queimando, Senhor, da bacia, da lama astral, da redenção, Senhor. E abra a regeneração neste momento e peça por todos os espíritos doentes, por todos os infartados, os que tiveram AVC recém-desencarnados, por todos os familiares, Senhor, que morreram atacados pelo pulmão, pela gripe, por qualquer doença, Senhor, que perderam a vida através de acidentes, que se suicidaram. Puxe para dentro da regeneração e peça nesse momento, Senhor, aos espíritos, que vai desintegrando com esse fogo etéreo, vai lavando com esse fogo, desvinculando, desmaterializando, desintegrando, dissolvendo, vai solvendo tudo isso, vai solvendo a raiva, o ódio, a mágoa, a dor, o ressentimento, vai tirando todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Puxe você dentro dessa bacia, puxe dentro da lama astral, da redenção ou da regeneração. Vai limpando, vai queimando, vai desintegrando da cabeça aos pés, libertando o seu corpo físico, libertando o seu duplo etérico, libertando o seu perispírito, libertando a sua alma. Vai trabalhando daquilo que você precisa, vai trabalhando daquele ser que está dentro do seu lar doente, com mal de Parkinson, mal de Alzheimer, qualquer doença. Essas equipes que vai retirando todos esses espíritos que perturbam, que trazem a dor, que trazem o desequilíbrio, que trazem os males. Vai tirando todos esses espíritos perturbadores. Abra nesse momento a consolação e vai retirando todos esses espíritos traumatizados, todos os infelizes, todos os depressivos, todos os medrosos, todos os falidos, todos aqueles que bateram à sua porta, católicos, evangélicos, humanistas, do candomblé, místicos, não importa, são irmãos nossos
que precisam de carinho, que precisam de socorro, e que esse fogo vai queimando, vai destruindo todas as formas, pensamentos, tudo aquilo, criações mentais, vai criando todo esse fogo em volta, vai dissolvendo todas essas energias densas, todos esses males, que esse fogo vermelho, comece a ficar azulado, e quando ele estiver bem azulado, significa que o espírito está limpo, purificado de todos os seus males. Vai que esse fogo passe por dentro do seu lar, puxa a sua casa para dentro da redenção, tire todos os espíritos, todos esses espíritos que brigam, que xingam, que pensam mal, que te induzem ao mal, que te induzem ao ódio, ao ciúme, à maldade, à hipocrisia, à falsidade, ao egoísmo. Puxe isso, limpe, lave com o fogo todas as paredes, para que a sua casa permaneça limpa, organizada. Passe por todos os quartos, por todos os cômodos, pelo seu carro, por todos os locais. Vai limpando, vai higienizando, vai drenando com o fogo, vai fazendo com que o fogo vai lavando tudo, desde o telhado, desde a calçada, passando por toda a área da frente, passando por seu carro, pelas motos, pelos brinquedos das crianças, pelas bicicletas, passe por toda a sua sala, por todo aquele local, pelas suas cortinas, pelos seus sofás, pelos seus aparelhos elétricos, pelas camas, pelos guarda-roupas, por toda a roupa de cama, as roupas pessoais. Vai lavando tudo com esse fogo, vai desintegrando até a área do fundo, vai passando por todo o reino mineral, vegetal, animal, vai limpando, deixando a sua casa limpa, que esse fogo etéreo vai limpando. E rogue agora, neste momento, rogue pelas águas curadoras, pelas águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, como um tsunami que adentra o seu lar. E agora lave e retire toda essa sujeira. Faça com que ela vá para fora do seu lar. Rogue nesse momento e abra um buraco que vai até o centro da terra. Que essa água seja eliminada. Que toda essa sujeira possa ser eliminada do seu lar, de todo este ambiente. Passe por todas as bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, e vai lavando todos os espíritos encarnados e desencarnados. Vai pedindo que essa água vai modificando e trazendo as águas curadoras, as ervas medicinais, as águas doces, calmantes, pacificadoras, trazendo as águas com os 10 mandamentos, com a partícula divina do Criador, a partícula de amor neste momento, envolvendo o seu lar, envolvendo todas as bacias, envolvendo todos os espíritos, que neste momento a luz divina do grande Pai, do grande Mestre Jesus, de Maria Santíssima, dos espíritos consoladores, das falanges médicas nesse momento, vão caindo sobre todos nós encarnados e desencarnados, que a luz de Deus nesse momento possa libertar todos esses espíritos, possa nos libertar de todos os nossos erros. Ó Senhor misericordioso, eu vos rogo por todos nós, encarnados e desencarnados, e peço às falanges socorristas, as falanges de Maria, as falanges de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, as falanges de Bezerra de Menezes, de Eurípides, todas as falanges socorristas, que passe e recolha todos esses espíritos,
que leve todos esses espíritos para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações educandários, reformatórios, hospitais, presídios educativos, para colônias de recuperação, de regeneração, de tratamento, que eles possam, Senhor misericordioso, crescerem, estudarem, se libertarem, Senhor, dos seus erros, dos seus males, serem trabalhadores do grande Mestre Jesus. E se assim, Senhor, for possível, que eles reencarnem, Senhor, trazendo o seu amor, trazendo os seus ensinamentos para a transformação deste mundo num mundo melhor. Que a luz do seu amor, Pai, que a luz do seu amor, Jesus, ó Mãe Santíssima, caia sobre todas as colônias espirituais, sobre todos, Senhor, que sejam iluminadas, e que neste momento as colônias sejam protegidas, Senhor, por todas as falanges militares, Senhor. E assim, Pai, nós voltamos e fechamos todo esse grande laboratório de socorro, Senhor, e voltamos ao nosso lar e pedimos, Pai, que o Senhor ilumine o nosso lar, que as falanges benfeitoras, que toda a nossa equipe de trabalho neste momento se faça presente, trazendo a paz, trazendo o amor, a prosperidade, trazendo os fluidos curadores, calmantes e pacificadores, trazendo os fluidos regeneradores, trazendo os fluidos de prosperidade, de fartura, de beleza, de alegria, de estudo, de aprimoramento moral e espiritual. Peço, Pai misericordioso, que as equipes espirituais levantem as barreiras fluídicas, trazendo toda a proteção, que o mentor espiritual de cada lar possa trazer os ensinamentos do Cristo, possa levar o amor, a luz, a paz para todos que ali estejam, Senhor. E assim, Senhor, nós vos agradecemos e vos pedimos nesse momento a vossa bênção, a vossa luz. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos que nos auxiliaram, pelos nossos protetores, anjos guardiões, pelas falanges benfeitoras, pelos anjos, pelos santos e santas, pelas falanges de Maria, pelo grande Mestre Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus de amor, esse Pai misericordioso, que derrame sobre todos nós a luz, a sua bênção, o seu amor. E assim, Senhor, nós pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades desta noite. Que o Senhor esteja em cada lar, trazendo a paz e o seu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.